A internet. Vamos ver. Eu Meninas, como só foi? acho que esses encontros online, às vezes é algo assim que... Por que a pessoa deixa a câmera fechada? Ô, Mirim, vamos lá, vamos botar essas meninas no... É, exato, porque Eu sou uma pessoa super curiosa. Aí eu tô falando, assim, tô lendo Letícia, Verônica, outra Cadê essas Letícia, e eu fico mulheradas? imaginando como elas são, quem são elas? Eu falei para elas, eu falei, esse desafio, eu vou, até o final, vocês vão aparecer na câmera. Não precisa falar muito. É Verônica, só adorei, ó. Acabou de chegar da academia, tá ótimo. maravilha, Olha eu, gente, maravilha. com esse cabelo de praia Não, que nem lavei hoje. gente, a realidade é porque assim, eu pelo menos assim, cheguei do trabalho, tomei um banho e meu cabelo tá esse caos que amanhã que eu vou lavar ele, mas é correria, não adianta, gente, é assim mesmo, e a gente tem que aparecer conforme a gente é mesmo, é natural. Sim, e é bom a gente ver, né? Trocar ideia com a pessoa. É, estou descabelada, acabei de chegar. Ah, tá, Verônica, estou descabelada. Não tem problema, meninas, aqui é todo mundo ó, em casa, mas tudo Falta bem. um elástico, ó, um coquinho aqui, ó. É, a gente vai entrando na mente de vocês aos poucos, porque eu quero que vocês entrem, eu quero ver vocês também, quero ouvir, mas por enquanto tudo bem. Como é a primeira com a Meilin, vamos esperar, vamos dar o tempo delas também, né? Para não. Sim, sim. Não vamos forçar nada. Estou caminhando, ó, que legal. Muito bom, estou ouvindo, então tá ótimo. Sabe o que que a gente pode fazer? Vamos iniciar, que aí conforme for, as meninas vão entrando. Geralmente demora um Sim, pouquinho mesmo. E eu tô gravando, é bom que depois elas podem assistir, qualquer coisa que ficar faltando. bebê. Aham. Meninas, então vamos lá. Essa é a nossa primeira reunião com a Meilin, que é uma psicóloga nutricional que está nessa com a gente. E ela está no grupo, sempre dando muitas dicas, muito conhecimento, passando conhecimento dela para a gente. E eu falo aqui, eu vou reforçar. Essas reuniões são extremamente importantes para vocês continuarem, usar as ferramentas que vão estar disponíveis, né? Fazer alguns exercícios também, porque tudo começa aqui. Né? Por isso que eu trouxe, eu sempre quis que o desafio não fosse só um plano alimentar. Eu queria trazer essa parte de psicologia, a parte nutricional e a parte de atividade física, porque eu sei que sem a parte de psicologia é muito difícil a gente emagrecer e a gente manter. Então, por isso que eu quis trazer especificamente uma psicóloga nutricional aqui para o desafio. Então, use e abuse de tudo que vocês ouvirem aqui hoje, tá bom? Eu vou passar para a Meilin e tô por aqui, qualquer coisa. Muito boa noite para vocês. É um prazer enorme a gente se conhecer ao vivo. Letícia, que abriu a câmera, já saiu correndo. Boa noite para todas. Estou muito feliz com o convite da Fer, quando a gente trocou uma ideia. Eu sou muito a favor, muito a trabalho em grupo, independente de ser online. Eu acho que o online facilita tanto a nossa vida. E eu gosto de pensar assim, da seguinte forma, para iniciar, antes de me apresentar rapidamente, que sozinha a gente pode ir mais rápido. Porém, quando a gente está em grupo, a gente vai muito mais longe. E aí, quando a gente se junta para falar de uma temática que é tão importante, que é bem-estar, que é autocuidado, que é a saúde no sentido geral, né, mental, corpo, espírito, a gente precisa estar alinhada de uma forma muito comum, porque a gente tem um único objetivo. Então, quando estamos em grupo, a gente vai muito mais longe. Nessa minha caminhada, falando rapidamente como que eu cheguei onde eu estou, eu também tenho a minha história, e é por isso que quando a gente passa por uma situação, a gente parece que tem mais verdade naquilo que a gente coloca, né, em prática e aquilo que a gente quer ensinar. Eu tenho mais de 20 anos de formação como psicóloga, mas há 8 eu resolvi intensificar os meus estudos pela nutrição, pela psicologia nutricional. E eu digo que foi por uma dor. A gente tem, enquanto ser humano, a tendência a aprender na dor e não no amor. Né? No amor a gente vai levando, a gente vai se encantando com as coisas e não tende muito a aprender, a gente meio que estagna. Mas na dor a gente aprende. E é uma coisa que eu falo até para os meus filhos, vocês gostam de aprender na dor do que no amor, né? Porque ficam ali teimando. E eu, nessa minha caminhada, para eu chegar onde eu cheguei com o conhecimento que eu tenho, eu passei por uma dor que foi
pós-gestação, eu tive problema de hipotireoidismo, tive questão hormonal desregulada, engordei além ali do que eu gostaria, tinha essa preocupação e fazia o tal do comer emocional e comer transtornado, né? Hoje a gente consegue classificar. O comer emocional, vocês sabem, mais ou menos a gente troca essa ideia, que é substituir as nossas emoções pela comida, como se ela aliviasse assim rapidamente. E o comer transtornado é quando a gente simplesmente, estou pincelando, tá, gente? Só para vocês entenderem como que eu cheguei. O comer transtornado é quando a gente passa a fazer uso da comida para situações bem pontuais. Então, a gente, fora usar a emoção, a gente utiliza uma situação para poder comer. E eu fazia isso de uma forma natural, como um mecanismo de defesa. Até que eu passei a entender o porquê que eu fazia aquilo, eu falei, caramba, é por isso que eu fico com excesso de peso. É por isso que eu uso a comida para poder dar conta de tudo isso. E eu fui organizando terapeuticamente, psicologicamente, eu fui organizando tudo isso na minha vida e me encantei com o poder do alimento para a saúde mental e principalmente para a questão do peso. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa primeiro entender que o corpo é um só. Cabeça, mente e espírito não tem como desmembrar. A gente precisa organizar tudo isso aqui para que isso funcione. Faz sentido? Sim? Certo. E aí, gente, vocês vão ver que eu estou olhando aqui, ó, porque senão eu vou muito longe, tá? Eu gosto de falar, então eu vou me organizar aqui. Quando a gente fala em corpo, mente e espírito, a gente precisa pensar que, a partir do momento quando a gente pensa em emagrecimento, e eu vou logo chegar, né, o que significa mentalidade alimentar, quando a gente está nesse excesso de peso, quando a gente se sente desconfortável, quando a gente olha no espelho e identifica que esse corpo não está legal, e a gente decide procurar ajuda, normalmente a gente vai em busca de um profissional que traga isso rápido para nós, seja um médico, seja um nutricionista. Normalmente, quando a gente vai atrás desse profissional, a primeira coisa que a gente pensa é pedir a este profissional que dê o resultado rápido daquilo que a gente está enxergando no espelho, que é a nossa autoimagem, certo? Então, a gente chega para esse profissional querendo resolver corpo. A gente quer que esse profissional resolva o excesso daquele corpo que a gente está enxergando, que é a nossa autoimagem. A gente não consegue pensar que para que esse corpo se mantenha menor há muito tempo, por muito tempo, a gente precisa trabalhar a mente e a gente precisa trabalhar o espírito. Faz sentido? Por isso que, ao longo da minha caminhada também, de várias dietas, eu falo que fiz da lua, do sol, da gelatina, do iogurte, da sopa, todas que vocês imaginarem, tá? Já fui uma pessoa que usou medicação lá atrás, porque eu tinha, né, aquela oscilação, o efeito sanfona, que a gente chama. Então, chegava verão, ainda novinha, metabolismo estava, ó, super acelerado, fazia 20 dias a dieta da gelatina, secava para o verão, estava ótimo, voltava para a rotina, engordava tudo de novo, porque isso aqui não estava regulado com o meu corpo. Quando a gente procura um profissional apenas para resolver essa parte do corpo, a gente faz isso. A gente entra no ciclo de repetição. E é por isso que a gente entende como dieta. E é aí que eu quero chegar na diferença da mentalidade alimentar. Para vocês conseguem entender hoje, no processo de vocês, a diferença da dieta e da mentalidade? Vocês acham que faz diferença? Fê, tá sem som. Desculpa, eu tô aqui só fazendo assim com a cabeça. Não, que eu tô pensando, será que faz, no caso de dieta e mentalidade, eu acho que uma anda junto com a outra.
Assim, não sei se é essa a pergunta, mas para você conseguir manter uma dieta, a sua mentalidade tem que estar totalmente alinhada. Tá, então a gente precisa pensar assim, a diferença de um emagrecimento efetivo, tá? Entenda efetivo para o resto da vida. Eu acredito que a partir do momento que vocês consigam chegar no peso ideal, vocês não vão mais querer ficar na preocupação de engordar, concorda? Então, eu sempre penso assim, a gente tem muito a tendência a pensar como emagrecer. E se alguém chegasse agora para nós, eu tenho uma pílula mágica, alguém quer? Todo mundo vai levantar a mão. Porque eu também tenho o meu controle. Eu uso uma estratégia única que eu gosto há 8 anos, que é o que mantém o meu peso. Certo? Então, para que esse emagrecimento ele seja efetivo, a gente precisa mudar a pergunta e não como faz para emagrecer. A gente sabe o que faz emagrecer. O desafio ali, todo dia no WhatsApp, a gente tem. A gente sabe o que faz emagrecer. A pergunta é, como que eu engordo? Ou o que me faz engordar? Vocês devem saber. Eu sei o que me engorda. Eu sou a doida do chocolate. Não sei se existe isso já pela ciência chocolatra, mas eu sou. Se deixar, eu como todos os dias. Eu gosto de bolo, chocolate, tudo. Eu gosto de sorvete de chocolate, de pedaço, né? Se eu colocar isso no meu plano alimentar todos os dias, eu sei que eu vou engordar. Então, quando eu falo de mentalidade, é essa transição que eu preciso fazer, porque a dieta ela é pontual. A dieta, ela vem de uma crença, e aí começa a diferença do que é a mentalidade. A mentalidade é um conjunto de crenças, de pensamentos, de emoções que a gente adquire desde lá de trás. Quando a gente está bem pequenininha na casa de uma tia, de uma avó, de uma prima, e você escuta assim, nossa, a fulana se operou, a dieta do hospital é terrível. Isso é dieta. Quando a gente vai fazer um exame em específico, a gente faz uma dieta para preparar o corpo. Alguém aqui vai querer viver de dieta? Não, a gente quer aprender a comer para ter liberdade, para ter autonomia e ainda assim manter o controle do corpo. Isso só acontece quando a gente desmembra essa palavrinha, quando a gente desmembra essas crenças, essas emoções a respeito da relação com a comida. Então, quando eu pergunto como que engorda, ai, tô adorando que as carinhas estão aparecendo. Dá um conforto, gente, vocês não têm ideia. A gente precisa pensar assim, todo mundo sabe o que engorda, certo? Então, é essa pergunta que a gente tem que fazer para manter a mentalidade. Não é como que emagrece, a gente já sabe como emagrece. Eu não quero mais saber. A gente sabe que é ter uma rotina alimentar, é comer comida de verdade, é beber líquido, é evitar embutidos, é evitar hiperpalatável, é fazer exercício. Todo mundo sabe. Ó, é fazer déficit calórico, é gastar mais e comer menos. Isso é básico. Agora, quando a gente passar essa. Quando a gente faz o contrário, como eu engordo, você automaticamente leva para o teu cérebro a ideia assim, isso me engorda, eu não preciso disso em quantidade. Vocês conseguem perceber que você sai da condição do proibido e você entra na percepção do equilíbrio? É um negócio tão singelo, tão pequenininho, mas que faz um efeito tão grande para o nosso cérebro, que é esse processo de transformação que a gente fala que o emagrecimento efetivo acontece. É isso que faz a ciência acontecer no corpo de vocês. Existem questões genéticas? Sim, tá? Quando a gente fala de obesidade, é multifatorial. A gente sair, isso faz parte, né, de todo o estudo. Existem vários fatores. Porém, quando eu trabalho essa parte de excesso de peso, eu até comentei ali, e a gente pode deixar isso para um outro encontro, sobre as 3 funções emocionais.
tá? Do excesso de peso, vocês vão entender como se entrasse uma luva na mão de vocês. De tão justo que é você conseguir organizar a sua mente como foi para mim. Fazendo o meu trabalho de autopercepção, eu sei por que eu comia. Eu sei porque eu precisava comer. E das 3 funções que eu falei para vocês, que é força, destaque e proteção, a comida ela tinha um papel de proteção para mim. Só que eu me protegia sem ter necessidade. E aí, quando eu falo de crença, é isso. Chega um momento da vida de cada uma de nós aqui que a gente precisa decidir. Essa crença vale para mim? Essa crença faz sentido? E aí, aonde? Um exemplo bem claro para vocês entenderem. Todo mundo já deve ter escutado essa frase: saco vazio não para em pé. Conhecem? É um clássico, né? Então, assim, quando a gente põe isso na nossa cabeça, a crença, ela tem uma força tão grande que ela fica lá. É como se fosse uma árvore que está criando a raiz ali, ela vai se fortalecendo, e se você não corta, você passa a acreditar. Então, saco vazio não para em pé. O que a gente entende? Que só saco cheio é que tem valor, é que tem poder, é que é forte. É por isso que muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que é muito magra, tá doente. Porque isso é uma crença. Foi dada à pessoa que a pessoa é muito magra, ela não é nutrida. Tudo isso faz parte da mentalidade alimentar. E que ao longo da vida a gente precisa ir cortando quando a gente vai crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo enquanto ser humano. Porque isso se alastra. E a gente tem a tendência a usar a comida como alívio. Porque a comida é o primeiro acesso de conforto. Quando a gente estuda os transtornos alimentares, a gente tem outras formas de adquirir prazer. Só que a comida é o primeiro. E aí hoje a gente tem fontes tão prazerosas e tão rápidas, instantâneas, que num clique do celular a comida chega na mão. E antigamente era como? A gente não precisa ir tão lá atrás, né? Não estou falando de época lá atrás. A gente está falando de colheita, de plantar, de você ir num sacolão. A gente não quer, a gente quer tudo pronto. A gente quer tudo rápido. Ninguém mais tem coragem de chegar e ninguém tem tempo de preparar. O que a gente está fazendo ali no desafio? A gente está resgatando o simples. Que é o que eu falo, né? Ali no Instagram eu falo muito assim, o resgate do simples bem feito. É esse simples bem feito que a gente deixou para trás, há muito tempo e tá vendo que não dá certo. Então não é o extraordinário. Para você querer o extraordinário, você precisa saber o simples bem feito. E o simples bem feito é o que a gente está fazendo no desafio, que é o que emagrece. É a rotina com a comida de verdade, a atividade. Um corpo foi feito, gente, para se movimentar. Não tem outra alternativa. A boca foi feita para comer e para falar, o ouvido para escutar, braços para articular. E eu falo muito com as mãos, né? A gente não pode deixar isso parar. Então, quando a gente fala em mentalidade também, a gente precisa exercitar. Vou voltar aqui, tá? Vocês viram que eu já saí. Questão de diferença, né? Então, eu falei da diferença da mentalidade e a diferença da dieta. Quando a gente fala muito de dieta, e eu gostei muito da Michelle falando, eu estava na aula dela ali, no bate-papo com ela, eu não gosto, tá? Com as minhas clientes, com as minhas alunas, eu não gosto de falar em dieta. Eu acho que num primeiro momento, quando a gente está iniciando um trabalho, um processo de emagrecimento, a dieta, ela serve pela inserção dos alimentos. Muitas vezes que não faz parte da nossa rotina. Mas agora vocês já estão, e eu estou vendo ali, né, o movimento no grupo, vocês já estão num nível que já virou rotina. Então é plano alimentar, como eu falo do meu.
né? Eu abro as minhas exceções finais de semana porque eu gosto, como eu falei, do chocolate, do doce. Mas o meu plano alimentar de segunda a sexta, eu gosto de manter, porque me faz bem, porque eu me sinto segura, porque não me gera nenhuma sensação de desconforto. E porque daí eu me permito ter a liberdade de, no final de semana, eu poder comer o que eu gosto. E às vezes surgiu na quarta-feira um aniversário, um lanche, alguma coisa assim, eu faço combinados comigo. Eu vou comer agora, porque eu tô aí ao comer por oportunidade que eu falo. Mas sábado e domingo eu sigo o meu plano alimentar, porque me faz bem e não porque eu sou obrigada. Essa é a diferença da dieta. Quando a gente trabalha a mentalidade alimentar, não existe obrigatoriedade, não existe o proibido. E isso é muito neuroquímico, gente. É só vocês pensarem assim. Vou dar um exemplo muito, muito bobo, mas que vocês vão entender a diferença. Se perto de vocês aí tiver uma porta, tá? Uma porta qualquer com uma placa, não abra. Simples assim, não abra. Eu tenho certeza que vai gerar curiosidade. Porque o não abra, ele entra como proibitivo. E tudo que é proibitivo vai gerar curiosidade. Não é à toa que o trabalho de neurociência, quando a gente fala em educar crianças, até 2 anos de vida, a criança não entende a palavra não. Então, você vai ver bebezinho, você fala, não mexe aí, não pega isso. A criança te olha, vai lá e pega. A criança te olha, vai lá e cutuca. O não, o cérebro não registra até os 2 anos de vida. Então, a gente muda, isso é neurolinguística, a gente muda para o pare. Pare de mexer. As placas de trânsito, quando a gente precisa parar na preferencial, não é não avance, é pare. Porque o não avançar te dá ali uns 10% de curiosidade de você ir para frente. O nosso cérebro, ele funciona assim com a comida. Tudo que vocês entenderem como proibido, vocês vão querer burlar um pedacinho porque não dá nada. E porque eu mereço um pedacinho hoje, porque foi um dia tão exaustivo e é o único prazer que eu tenho agora. Quando a gente fala de mentalidade, a gente não fala de proibido. A gente fala de aceitação, a gente fala de equilíbrio, de aprender a lidar com a comida. É essa relação que dá diferença. E é isso que vocês estão aprendendo ali no desafio. Tá bonito de ver o colorido, né? A disciplina no sentido de vocês colocarem para si é só para vocês o bem-estar. As pessoas ao redor vão elogiar, muitas vezes vão duvidar de vocês. Isso faz parte. Tem gente que não vai acreditar no potencial de vocês. E não é só com vocês, isso é com o ser humano no geral. Porque muitas vezes a gente desandou. A gente começou e não terminou. É essa recompensa que você tem que entender que é só para você. O outro é consequência. O outro não precisa fazer parte dessa conquista. E é por isso que precisa trocar, né, o que é proibido para o que é equilibrado. Faz sentido? Eu vi que a Larissa levantou a mão, mas eu vou deixar um espacinho mais tarde, tá? Para eu não perder aqui. Um detalhe que eu falo muito que faz diferença na de mentalidade e dieta é que a dieta a gente foca no que comer, certo? Então, se a gente recebe ali o plano da Michelle. Então, tem várias opções que eu achei muito bacana ali, as opções que ela deu para substituir, porque não é todo dia que a gente quer a mesma coisa, né? E quando ela fala, né, no sentido, quando a gente pensa na dieta, é o que comer, a gente já fica pensando no que comer. Quando a gente fala na mentalidade alimentar, a gente está focando
no pensar e no sentir com relação àquela comida. Então, aonde que eu quero chegar? Num primeiro momento, vai ser muito desconfortável ter que comer frutas e verduras todos os dias, tá? Então, esse é um começo de emagrecimento efetivo. Quando a gente vai adquirindo esse hábito, porque você tem, ó, a tentação, o carro do sonho passando. A sorte é que eu não gosto do sonho. Eu aprendi a não gostar do sonho, gente, né? Aprendi, então não é algo que me atrai. Quando a gente passa dessa fase da obrigação de começar a inserir alguns alimentos para pensar diferente sobre o alimento, a gente entra na mentalidade porque a gente já consegue pensar e sentir sobre aquele alimento porque vem a recompensa. Nenhum hábito novo se cria ou acontece sem recompensa. Isso faz parte para qualquer aprendizado. A gente vai andar de bicicleta, a recompensa é o quê? Sair da rodinha, ter liberdade, andar com uma mão só. Para qualquer hábito que a gente coloque na vida, existe uma recompensa. A alimentação é da mesma forma. Eu tenho certeza que durante todo esse período vocês já tiveram recompensas positivas. É só você parar, se olhar no espelho e fazer uma retrospectiva. É essa recompensa, é essa sensação que vai estimular a continuidade do hábito. É assim que o cérebro aprende. Quem tem cachorrinho, né, pet, o gato já tem mais autonomia, mas é assim que a gente educa um cachorro, por repetição, não é? É aqui que faz xixi, é aqui que come, é aqui que você dorme. A repetição do comportamento é que leva ao aprendizado. Uma pessoa que tem um excesso de peso por anos não vai perder esse excesso em um mês. Isso é gradativo, porque tem que condicionar o cérebro novamente a novos hábitos. Por isso que a gente precisa estabelecer nesse começo uma rotina muito bem definida, para que a gente não se perca nas tentações. Certo? Tem dúvidas? Ok. A Larissa, né, que está com a mão levantada. Quer falar primeiro, Larissa? E aí eu vou passar os 4 pilares da mentalidade alimentar. Lari, se você quiser falar, pode ligar seu microfone. Não sei se você levantou sem querer, mas caso quiser falar, pode falar. Ela falou que foi sem querer. Deixa eu ver, até agora, alguma dúvida, meninas? Estamos nos tornando uma pessoa que nunca fomos antes. Exatamente, né? A gente está no começo disso. Então. E Ó, esse processo. Pode falar, Fer. Não, eu achei uma coisa muito legal que a Raina falou aqui, ó. Tenho muita dificuldade em comer coisas saudáveis porque desde criança não me era nem oferecido. Hoje, então eu achava ruim e nunca comia. Hoje eu comi um pêssego de verdade pela primeira vez na vida. Olha pra você ver que legal. E isso é maravilhoso, porque a gente precisa disso. Entendam assim que, sabe, nunca é tarde. Nunca é tarde. Escutaram isso também, tá vendo? Essa é uma crença, mas que vale por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente está todo dia aprendendo. A gente precisa aprender todos os dias. A gente não está aqui estagnado, eu já sei isso, agora deu, é o suficiente. Não. A gente aprende todos os dias. Por que não entender que hoje é um dia importante para comer um pêssego? Né? Ou para descobrir certos paladares. Tudo que, de alguma forma, a gente sabe que faz bem, cabe a nós também. Muitas vezes não nos é mesmo apresentado, porque lá atrás não era certo. Agora, o que é certo para você? Entende onde que está a crença? A crença é essa, gente. É isso que a gente tem que quebrar. Né? Quantas vezes eu escutei, ou passando por várias situações assim, só vai ganhar sobremesa se comer o prato todo. Às vezes nem está com fome.
nem gosta da sobremesa, mas já está botando na cabeça que só ganha sobremesa se comer tudo. São essas crenças que a gente precisa trabalhar. A gente não precisa manter isso para o resto da vida. A gente precisa aprender a criar as crenças que a gente quer. E a mentalidade alimentar vem disso. Eu tenho, hoje, até inclusive no final, acho que eu vou deixar ali no grupo depois, é uma técnica de distração. Tá? Eu acho muito interessante colocar nesse processo agora, nessa etapa que vocês estão do desafio, porque vai ajudar muito nessa condição de não se boicotar, de não cair na tentação por qualquer coisa, tá? Porque trabalha muito essa condição da crença, que eu acho muito importante agora, e também ajuda a manter o foco na condição do que é o bom para vocês. É isso que precisa exercitar. Autoconhecimento, evolução enquanto ser, enquanto pessoa, precisa ser exercitado. A nossa mente, ela só expande de conhecimento se a gente coloca em prática. Não tem outra forma. Faz sentido? Faz muito sentido. Que você falou isso é só um pensamento que o emagrecimento, eu falo que ele vai muito além de só emagrecer. Ele abre portas ali para o autoconhecimento. Que aí, para a gente realmente emagrecer, a gente tem que entender várias portinhas ali que tá dentro de nós que a gente tem que abrir e olhar para ela. Pelo menos se a gente quer emagrecer e manter esse peso. Então, eu acho muito legal. Exatamente. E aí, falando dos pilares da mentalidade alimentar, né, que a gente precisa exercitar constantemente, são 4. O primeiro deles é o autoconhecimento, né? O que seria autoconhecimento para tudo? Não no sentido até de um processo de emagrecimento. Você se conhecer é o básico para você escolher o que você quer, para você decidir coisas, para você poder opinar. Esse é o básico. Né? Então, quando muitas pessoas falam sobre terapia, sobre processo de evolução, a gente fala de autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para entender o que acontece ao nosso redor. E o autoconhecimento para o processo de emagrecimento começa a partir do momento que eu paro de me comparar. Não existe comparação, não combina comparação num processo de emagrecimento. Por quê? Porque você precisa validar a tua mudança de atitude, a tua mudança de pensamento. Enquanto você fica se comparando com outras pessoas, o seu processo, ele tende a estagnar. Porque a partir do momento que eu me comparo, eu estou vendo crítica. E isso é fato, né? Então, quando a gente fala muito de neurociência, a gente fala isso. Se eu hoje estou com uma blusa que é igual, né, da Letícia, vamos supor, igualzinha, só que a dela tem só um fiozinho aqui dourado, eu vou dizer, nossa, a sua tem um fiozinho dourado, olha, ficou mais bonita em você. É automático eu colocar o meu como ruim, como feio. Né? A comparação traz a frustração. Por quê? Porque você já vai cair. Tua autoestima já vai baquear. Porque você já está vendo do outro como legal, como mais bonito. Emagrecimento é único. É você com você mesma. O grupo, como eu disse, faz com que a gente chegue, né, mais longe, não tenha dúvida. Por quê? Porque todas estão com o mesmo objetivo, porém cada uma está se olhando de uma forma. Cada uma sabe das suas conquistas. Então, saia disso. Autoconhecimento é sair de comparação, é o primeiro pilar. O segundo pilar é o mindful eating. A gente precisa exercitar mindful eating. O que é? Atenção plena. É uma palavra linda, um conceito bonito, né?
Nada mais é do que atenção plena. Processo de emagrecimento é você com você mesma. Então, é autoconhecimento ligado a comer com atenção plena. O que seria atenção plena? Eu vou pegar um prato, vamos exemplificar aqui. Meu prato, esse de vocês, colorido, tá? Atenção plena é você saber o que tem nesse prato. É o que tem. Você vai parar, você vai olhar aquele prato, você vai respirar, você vai sentir o aroma, você vai perceber as cores desse prato, você vai nomear mentalmente o que tem naquele prato. Você pode dizer, se você tiver, né, segura onde você está. Você vai ver a textura que tem. Olha, tem um pepino aqui que ele é azedo, ele é mais croque-croque. Tem uma cenoura aqui que hoje está cozida. Quando você faz esse exercício, vocês não têm noção o quão prazeroso para o cérebro é receber essa comida. Primeiro, porque você já baixou seu nível de ansiedade, e a gente está falando do hormônio cortisol, você já desceu ele num nível ali bem de equilíbrio para receber essa comida sem euforia, para trabalhar a condição de saciação e saciedade. A Michelle falou disso, né, que existem diferenças. Quando você usa a técnica de mindful eating, que é a atenção plena, você melhora muito a tua condição de comportamento alimentar. Sabe aquela situação que você vê um prato e você pensa, nossa, eu tô com tanta fome que isso aqui, sério, vai ser vento. Muitas vezes é porque a gente está nessa euforia do comer. E é aí que eu falo que os sinais de fome, eles são muito importantes. Eu coloquei ali no grupo esses dias a diferença, né, de fome real e fome emocional, que existem, inclusive dentro do comportamento alimentar, a gente tem 9 tipos de fome. E é muito legal a gente identificar, né? Eu posso deixar depois, né, Fer, para elas? Por favor, tudo que é muito importante entender os tipos de fome. Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso na mente, fica tudo mais fácil, né? Muita gente não sabe nem o que é fome emocional do que uma fome física, né? Com realmente sintomas físicos da fome. Então, se você puder deixar, seria Eu vou ótimo. deixar, até porque eu penso assim, para que a gente aprenda de fato, a gente precisa visualizar, a gente precisa ouvir, né? Nós somos diferentes. Então, tudo Isso. que é material potencializa esse aprendizado. Com Eu vou certeza. deixar ali, então, tá? Vou anotar aqui quais são as duas, que é de fome e a técnica de distração que eu falei, né? Isso. Tá. Tudo que a gente pode fazer, porque assim, muitas vezes a gente acha, é muito clássico, né? Ah, não, emagrecer é só parar de comer. Só que no dia a dia, a gente percebe que é muito mais do que isso. A gente precisa de técnica, de entendimento, de estudo, sabe? É uma coisa que é muito mais profunda. Então, tudo isso que você trouxer, eu, pelo menos, eu vou tentar colocar em prática, porque é o que faz a diferença. É o que realmente faz a diferença. E Emagrecer precisa. é fácil. Emagrecer é o mais fácil. É o Exatamente. déficit calórico, é o mais fácil. O difícil é o quê? É a gente olhar para dentro, aprender e conseguir, né, manter um peso legal ao longo da vida. A gente não quer emagrecer só por meses. Não, a gente quer manter ao longo da Exato. vida. E eu falo que hoje eu gosto de trabalhar com isso porque eu passei por isso. Uhum, Então, hoje, se me perguntarem, né? Eu tô há 8 anos no meu peso, oscila lá os 2, 3 quilos, uhum. oscila, né? Férias e inchaço, mas eu consigo voltar rápido. Por quê? Porque hoje eu sei trabalhar isso. Eu não uso mais a comida, eu não vejo mais a comida como um alívio ou um desconto. E quando a gente aprende, gente, é assim, ó, eu juro para vocês. De verdade, eu falo para vocês assim, não por conhecimento, por estudar, mas na prática. E na outra, quando a gente tiver o nosso próximo encontro, eu quero falar muito dessas 3 funções emocionais que eu tenho certeza que aí eu disse vai fazer muito sentido
É como a luva na mão. Vai encaixar tão facilmente que vai fazer assim, ó. Essa é a tal da virada de chave, sabe? Porque eu tive isso para mim. E as técnicas, elas facilitam demais esse dia a dia. Então, quando a gente fala em psicologia, a gente não está falando só nesse momento que demora, né? O que vocês têm de crença aí, mas é porque psicólogo demora. Não, a gente está falando em usar técnica, em colocar no dia a dia, exercitar esse cérebro que está ali acomodado por algum motivo e resolver. A psicologia nutricional é assim. Você entende, você tem uma técnica específica, você aplica e você sai da zona de conforto. A neurociência está aí para provar isso. E eu falo muito dessa condição, né, que a gente vai abordar, eu quero trabalhar com vocês ali no grupo também, da questão do hormônio da dopamina, que é o da recompensa. A comida tem grande potencialidade, mas a gente pode driblar isso. Comida de verdade nutre. Não é o corpo só, é o cérebro, gente. Vocês precisam, a proteína não é bobeira num plano alimentar. Ela faz parte não só da saciedade, mas para o cérebro. Organiza muitos hormônios, principalmente o hormônio da fome, que não é real, que é essa fome emocional. Eu acho que a Raina colocou, né? Ai, desculpa, falei o nome errado? Eu acho que é Raina. Raina, eu já comi e sei que não estou com fome física. Como driblar a fome emocional? Né? Essa fome emocional, eu vou deixar a técnica de distração ali, que vai ajudar nesse processo de identificação, mas ela aparece justamente, esse é um clássico, ó, não estou com fome e comi. É isso que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que quando não está com fome, não precisa comer. Agora vocês estão num processo e existe um plano ali justamente para esse corpo não cair nas armadilhas do impulso alimentar. Isso. Tá? Porque o impulso leva vocês a quererem hiperpalatáveis. O que é o hiperpalatável? É o botãozinho do iFood ali. Tá? Tudo que vem rápido e gostoso. O cérebro quer isso como recompensa. É por isso que vocês ainda têm um plano. É por isso que precisa da proteína, precisa nutrir o corpo para que esse cérebro entenda que não é a fome emocional que vocês têm. É a fome física. Tá? Então, por isso que faz parte de um processo, sim. Vocês vão chegar num nível que vocês vão perceber, eu tô com vontade de comer um negocinho. Esse negocinho é fome emocional. Isso. Tá? O teste neuroquímico que a gente faz quando a gente está em consultório, né, em clínica, e eu posso fazer agora para vocês, é o seguinte: eu não sei como vocês estão de fuso horário, quem já jantou, quem lanchou, enfim. Mas agora, nesse exato momento, se eu apresentar para vocês 2 ovos cozidos, quem que come? Eu não. Eu não tô com fome. Esse Mas é um teste. os 2 brigadeiros, se você quiser. Aí que tá. Ó, viu? Então, assim, ó, o teste do ovo a gente faz em laboratório, tá? O teste do ovo, ele prova a fome física da fome real, da fome emocional. Eu chamo de fome real e fome emocional, tá? Quando você tá nessa, um negocinho gostosinho, eu tô com uma vontade de comer um negocinho, pensa no ovo. Não comeria o ovo, é fome emocional. Aí você vai usar a técnica de distração. O que é técnica de distração? Eu vou falar aqui, mas vocês vão ver ali no material que eu vou colocar no grupo. Existem várias formas da gente tirar essa fome emocional, substituir a comidinha gostosa, que eu nem sei o que é, e aí nessa do não sei o que é, já foi meia caixa de bis, já foi um pacotinho de salgadinho, já foi um donut, depois foi um pacote de bala, e assim, também não era nem isso, tá? Isso é fome emocional. Eu preciso preencher alguma coisa que eu estou sentindo com algum alimento que eu não sei o que é. A técnica de distração vai fazer você pensar e ativar esse hormônio da dopamina. Tá? A gente precisa
descer esse hormônio. Dopamina é o hormônio do prazer. Então, enquanto eu não sacio, eu vou enchendo, vou enchendo. Essa é a fome emocional. Então, na técnica de distração, tem várias opções ali. Escutar uma música, parar, são 5 minutos, gente, tá? O hormônio, ele reage de forma neuroquímica muito rápido. Não são horas, é muito rápido que acontece isso no nosso corpo. Então, você vai parar, você vai fazer respiração, porque a gente daí nivela o hormônio do cortisol e dá uma segurada aí. Qualquer atividade que você tenha prazer, é dar uma volta na quadra, literalmente sair de onde você está, dar uma volta na quadra. Ah, eu moro num prédio no 5º andar. Desce 2 andares de escada e volta. Ah, não quero de escada, vou de elevador. Tá bom. Sai. É sair. Sai de cena. É pegar um livro, não quero ler. Só folheia, tá? Lê a capa. Você tem que sair do eixo. Você tem que sair daquilo que está te dando o impulso, que está querendo te enganar. Essas são as técnicas de distração. Quando você tem autocontrole desse impulso, é uma sensação, gente, maravilhosa de conquista. E é essa conquista de autocontrole emocional que vocês têm que guardar. Porque é isso que vocês têm que repetir quando a gente fala de comportamento alimentar. É esse autocontrole. Porque não é a comida que controla vocês. Não é a comida que tem que controlar vocês. É vocês que controlam. E é por isso que vocês têm que legitimar o sentimento. Eu estou muito irritada, então eu quero um bolo de chocolate. Com irritação, a gente se acalma. Ai, estou muito cansada, eu mereço uma lasanha. Com cansaço, a gente descansa. Eu estou com a minha cabeça fervendo, eu preciso tomar um sorvete para esfriar. Não, vai tomar banho. Quando a gente não legitima os nossos sentimentos, a gente sempre vai usar a comida como escape. E é isso que entra num ciclo ruim de repetição. Mentalidade alimentar é você fazer o contrário. É você trazer o autoconhecimento. É você legitimar seus sentimentos. É você trazer a comida como fonte de nutrição. É você quebrar padrão de repetição errado. E por último, que é o quarto aqui, que são os gatilhos emocionais que eu falei, é qual é o sentimento que te faz querer comer naquele momento. Quando você identifica o sentimento, você traz o controle para si. E a comida deixa de ser escape, deixa de ser alívio. E é esse autocontrole que vocês têm que trabalhar. É isso que vocês precisam exercitar todos os dias, da mesma forma que eu faço, gente. Eu sei quando eu uso a comida. Eu sei quando eu faço comer emocional. Eu sei, eu assumo, mas eu retomo rápido, que foi o que aconteceu um tempo atrás com alguém que eu falei, retoma. Deslizou um dia, retoma. Isso faz parte, nós somos todos seres humanos, ninguém é robozinho que a gente programa. Quem dera, né? Programar um chipzinho, olha, por 6 meses não vou nem pensar em chocolate, eu queria. Mas não, gente, somos humanas. Existem deslizes, mas qual é o nosso objetivo? Retomar. Esse é o importante. E aí, como colocar isso na prática, né? Para a gente fechar o bate-papo, em começo, meio e fim. Também existem 4 formas, tá? Então, a primeira é esse recondicionamento mental. Então, o que é o recondicionamento? É como eu expliquei lá do exemplo de adestrar, de cuidar do cachorrinho, né? De educar o cachorrinho. A gente precisa recondicionar o nosso cérebro das coisas que a gente gosta e que são boas para nós, de forma positiva, né? Eu estou no controle das minhas emoções. Sou eu que controlo o que eu quero sentir, a forma que eu quero pensar sobre o alimento. É muito bom a gente pensar em comida gostosa. Claro que comida é prazer, gente. Claro que é bom.
né? Ninguém aqui vai mentir. Mas será que eu preciso usar a comida para aliviar as minhas emoções? Esse é o ponto, tá? Então, recondicionar a mente com relação ao que faz bem para mim. O segundo, a rotina alimentar. Precisa ter rotina alimentar. Eu também tenho a minha. Hoje eu já tenho autonomia, já tenho liberdade. As minhas refeições são 2 refeições dia que eu faço. Eu não consigo comer mais do que 2 vezes. Porém, a minha refeição é como a Fer colocou. Gente, tirem da cabeça que para emagrecer precisa ser pouco. Vocês comem super bem, né? Hoje vocês têm ali as refeições de vocês. Ou a gente precisa, para saciar, eu preciso comer muito. Não! O alimento certo traz muita saciedade. Então, percebam que ao longo da vida a gente fica muito presa em crença. Não entre, decidam, escolham. Eu acho que essa tarefa eu vou deixar também. A construção de crenças, cada uma criar a sua. A gente tem que desconstruir crenças antigas e criar as próprias, quando a gente fala de mentalidade alimentar. Né? Então, trazer a rotina alimentar. Horário, muitas vezes, é importante para o cérebro perceber a saciedade, para você chegar no momento e falar assim, nossa, já está no horário do lanche, eu nem estou com fome, porque você comeu bem. Ou vice-versa, né? Jantou super bem, mais cedo, não está com vontade de comer mais nada. Esses sinais são muito importantes, isso acontece com a rotina alimentar. Planejamento é fundamental. Eu vi ali gente fazendo as marmitas, né, planejando. Isso é maravilhoso. Eu adoro fazer isso. Eu adoro programar o que eu quero comer, o que faz parte, como que eu quero administrar. Isso ajuda muito no dia a dia. O teu cérebro fica satisfeito. Por quê? Porque a partir do momento que venha um deslize, um impulso ali de fome emocional, você já tem um step. Isso facilita muito, muito um hábito novo. O terceiro é ter metas pequenas e alcançáveis. E eu falo assim, o pequena, eu nem gosto de pensar, primeiro, não acho legal, né? Não gosto da ideia de balança. Eu acho que a gente pode medir muito mais de outras formas, não gosto de pensar em número de balança. Acho que emagrecimento tem a ver, primeiro, como eu falei, autoconhecimento e a gente se olhar no espelho, a gente vê medida, a gente vê contorno, a gente vê roupa, a gente vê bem-estar, tá? Não acho que tenha a ver com balança. Então, quando eu falo em metas pequenas e alcançáveis, eu já gosto de pensar em metas diárias. O que seria uma meta diária num processo de emagrecimento? É fechar o dia agora, que a gente vai terminar o encontro, é pensar, puxa, hoje eu fiz tão bem, hoje eu tive um dia tão redondinho, eu controlei minhas emoções, eu bebi água, eu estou me sentindo leve, eu estou tão feliz comigo mesma. Isso faz parte de um processo de bem-estar. É aí que a gente está articulando corpo, mente e espírito. A gente precisa articular tudo isso junto. Então, essas são metas possíveis. E, por último, o quarto, celebrar. Não deixar de celebrar. Por mais que a gente tenha deslizado anteontem, ontem, hoje, se eu fiz certo, tem que celebrar, é uma conquista. E é lembrar que somos nós conosco, né? Com nós mesmas. Não tem outra. O elogio sempre vai vir a partir do momento que a gente se sinta bem. Se todas as vezes eu colocar um empecilho, um problema, você está dando o direito da pessoa duvidar de você, criticar você. Se você erra e se você retoma no dia seguinte, a pessoa não tem coragem de criticar. Porque ela está vendo que você está sendo muito mais corajosa do que o peso da crítica. Por isso que é um processo individual. A gente está aqui em grupo no mesmo objetivo, trabalhando pensamento, trabalhando força,
regulação interna, regulação emocional. É tudo junto porque a gente quer chegar mais longe, não mais rápido. E o mais longe é o emagrecimento efetivo. É contar a história, eu venci a obesidade. É ser mais um caso de sucesso. Porque vocês veem na internet e vocês sabem que é possível. Porque vocês já sabem como que emagrece, vocês só precisam entender e colocar para si como que engorda. Lembra da frase lá de trás, no início do encontro? Todo mundo sabe como emagrece, agora você sabe como engorda? Faz sentido? Muito sentido. Muito sentido. Para mim fez muito sentido. Você falou dessa questão de não como emagrece, porque emagrecer a gente já sabe como funciona, mas o que que engorda? E eu estava aqui pensando, né, na minha trajetória. Até hoje eu estava pensando sobre isso, de não deixar. No meu caso, por exemplo, eu estava vindo de uma rotina muito corrida, fazendo coisas que eu não gostava, não tinha nada na minha rotina que eu estava gostando. E hoje eu vejo que eu tenho uma crença comigo mesma que eu cuido de mim. Então, assim, eu nunca vou me deixar voltar para essa rotina onde eu me vejo frustrada e uso a comida como se diz? Como conforto, né? Alívio, conforto. Exatamente. E isso entra no autoconhecimento, que é o quê? É entender que talvez, até no processo de emagrecimento, a gente tem que fazer algumas mudanças que não são fáceis, justamente para a gente não deixar esses gatilhos tão presentes assim no dia a dia. As pequenas metas, a questão da gente sempre checar toda noite. Nossa, eu fiz alguma coisa por mim hoje? Eu cuidei de mim? É esse carinho que a gente tem que ter, que a gente perde muito depois que a gente ganha peso, a nossa autoestima fica baixa. Eu perdi totalmente o carinho por mim nessa época. E agora não, agora eu cuido de mim em primeiro lugar. Não existe. E é isso que tem que ser. Na verdade, eu acho que não é nem só para o processo de emagrecimento, sabe? Não. Ontem eu assisti uma aula com uma pediatra que eu gosto muito, e ela falou algo tão significativo para mim, que a aula era sobre a imunidade, tá? Eu vou fazer um link aqui. A aula era sobre a imunidade dos filhos, né, das crianças. E eu até postei ontem, inclusive, no Instagram ali, depois que ela me fez refletir bastante. Ela falou que o centro do lar, o centro ali da casa é a mãe. Se essa mãe não tá com essa autoestima regulada, é bem provável que as crianças vão adoecer. E eu falei, gente, é isso. Faz todo sentido, né? Se eu trouxer isso, porque eu digo, o santo de casa não faz milagre, eu sou psicóloga, mas assim, eu dou meus BO aqui com os meus, né? São dois meninos que testam o tempo inteiro. E aí eu penso assim, se eu tô muito irritada, muito estressada, é óbvio que eles vão ficar agitados, é óbvio que em algum momento vai estourar aí uma gripinha, uma dor de garganta, um negocinho. Eu falei, é isso, a minha prioridade, o meu bem-estar vai ter que reger isso. Né? Então, quando a gente traz isso para nós primeiro, cuidar disso, cuidar da saúde, cuidar da aparência, cuidar do que eu como. Eu falo, a comida hoje, quando eu falo de nutrição, alimentação terapêutica, que é o estudo que eu faço há 8 anos, é isso, é entender que os alimentos eles têm poder para a saúde emocional. A gente precisa disso, né? Então, muitas vezes, a gente pode falar disso também em outro momento, a gente coloca a saúde mental, ou a falta dessa saúde mental, desse equilíbrio, e vamos colocar aí ansiedade, depressão, porque o nosso corpo e a mente não estão nutridos. Alimento hiperpalatável detona com a nossa saúde emocional. Isso a ciência já está comprovando aí, ó. Pega, bota no Google, tá cheio de artigo de revisão científica. Então, por quê? Por que fazer mal? Né? Para que trazer isso? A gente tem uma única chance neste mundo de trazer esse olhar de atenção, de carinho, de amor. Por que a gente vai desperdiçar? É tão importante esse olhar. E se eu olho para mim, os demais estão olhando também. E eu gosto muito de uma frase que é bem psicológica, né? A gente trabalha muito isso na cognitivo-comportamental,
E eu gosto de trabalhar muito também nos desafios, é que o ambiente modula o comportamento. Uhum. Por que eu gosto de trabalhar em grupo? Porque o grupo potencializa resultados. É como se a gente interligasse assim, ó, fizesse rede, sabe? De apoio. A gente está no mesmo ambiente, trabalhando plano alimentar, atividade física, cabeça. Então, a gente está no mesmo ambiente. Quando a gente está no mesmo ambiente positivo, isso só amplia. Faz sentido? Faz. Faz sentido, até porque muitas vezes pessoas, igual você falou, tem crítica, tem julgamento, até de pessoas ao nosso redor. Então, ter uma rede de apoio, mesmo que seja online, pela internet, significa que a gente tem ali um momentinho com pessoas que estão no mesmo ritmo, que estão no mesmo objetivo. Claro, igual você falou, cada um no seu individualismo, né? Cada um tem uma rotina diferente. Mas é legal, eu sinto isso, eu sinto que a gente tá ali, uma ajudando a outra de alguma forma, incentivando, motivando. Então, eu acho super importante também. E tem que abusar mesmo, como você falou, Fer. Abusar do grupo é um momento único. Uhum, Quem está lá é quem está disposta, quem se permite mudar. é. E é o que eu falo, eu estou super disponível para quem se permite mudar. Uhum. Quando a gente está disposta a isso, o resultado acontece, gente, não tem outra. E a questão da dopamina que você estava falando, né? Que a comida é instantâneo, né? Até nem só a comida, por exemplo, TikTok, Instagram, tudo que a gente. Hoje em dia a Jovem, gente vive uhum, atrás de dopamina. Mas eu vou te falar, e durante esse ano todo de emagrecimento, eu nunca senti uma felicidade tão grande, nem com comida, nem com nada, que foi ver que meu brilho estava voltando. Sabe quando você olha no espelho e fala, ai, nossa, tô conseguindo? Você vicia nessa dopamina também, de você se ver feliz, com saudável, um certeza. corpo, sabe? E essa dopamina é uma dopamina saudável, que você tá fazendo bem. A comida, ela tem um lado bom, lógico, a gente nunca, assim, eu quero colocar um terrorismo nutricional, até porque a gente tem que ter nossos finais de semana, comer nosso bolinho, nosso brigadeiro de vez em quando. Não é Uhum. sobre isso. Mas é sobre a gente priorizar outro tipo de dopamina, né? Outro tipo de prazer. E eu te falo, o prazer da gente se amar, nossa, não tem igual. Não tem igual. Não Nenhum tem, pedaço de pizza vai superar. não tem, e assim, não tem como a gente nem amar outra pessoa se a gente não se amar primeiro. É. Nem cuidar dos Entende? outros Então, sem nos cuidar. tudo isso é aprendido. Não tem que ter É. vergonha de aprender agora a Não. comer um pêssego, a comer melhor, Não. a fazer uma atividade física. Não, é agora. É É agora. você por Então, você é isso que mesma. tem que exercitar, sabe? Exatamente. Eu não sei se é que tem tanta coisa, gente, tanta técnica, tanta coisa que eu quero, né, proporcionar. Passar. Eu não sei se a Michelle falou, mas eu gosto muito também, talvez não seja para esse momento agora, talvez na outra semana, enfim, mas é muito legal também o diário alimentar, que também é uma forma, né? Cada uma pode Uhum. fazer por que a gente. Por que eu acho importante o diário alimentar? Quando você preenche ali de segunda a domingo, né? Ou de domingo a domingo, no caso, você vê exatamente essas conquistas. Isso. E aí é Eu. importante você ver quantidade, né? E aí, muitas vezes, a gente olha assim, nossa, isso aqui é muito e eu nem preciso desse muito mais. É. Porque é essa relação da comida que vocês vão passar a entender como diferencial para a mentalidade. Uhum. Eu criei até um plano, é tipo um planner para elas, não é um diário alimentar. E às vezes parece muito bobo, mas para mim, pelo menos, eu sou muito visual. Então, você ter ali, teve até uma participante que imprimiu, fez tipo um caderninho, ficou lindo. E todo dia ela vai lá, coloca, feito, feito. E no final da semana, é legal pra gente olhar e falar, nossa, esse dia eu tava estressada, olha pra você ver, comi errado. Nossa, esse dia eu tava com TPM, esse dia eu tive um dia ruim. Você começa a ver coisas recorrentes, né? Por exemplo, eu comi mal porque eu tava estressada, eu comi mal porque eu tava Uhum. cansada. E é uma forma de você olhar pra trás e falar, não, vou tentar melhorar isso. Então é Isso. legal.
É legal, ou, Exatamente. ou igual você falou, registrar até o que você come por dia. Como a gente tem um plano alimentar, é mais fácil. Mas eu acho muito importante ter alguma coisinha assim no dia a dia para você dar um, sabe? E justamente o cérebro precisa. Quando a gente está Uhum, em processo de aprendizagem, a gente precisa desse reforço. uhum. Né? E a gente aprende de várias formas, de forma auditiva, visual e sinestésica. As pessoas às vezes acham estranho, mas eu consigo aprender bem se eu estou com a TV com um outro som ligado, né? Eu gosto, É, eu assimilo melhor. Então, cada uma tem uma forma de aprender. E muitas vezes, com é. essas várias opções, a gente consegue daí sim Uhum. aprender, compreender, né? E entender melhor. É, exatamente. A gente tem que tentar, porque se até agora a gente tentou e não deu certo, e que tal a gente tentar algo novo, né? Que às vezes a gente acha que é bobeira. Ai, nossa, Sempre. ficar colocando no papel. Às vezes é isso que vai fazer você visualizar e vai entender muito mais sobre você mesma. Então, Com tem que certeza. tentar, Com né? certeza. Mas, alguma dúvida até agora, meninas? Qualquer coisa, coloca aí no chat. Gente, eu tava aqui, Pode. uma joaninha apareceu do nada, ó, na minha mão. Bom sinal. Uhum. Eu tá aqui, ó, andando pra lá e pra cá. Né? Se alguém tiver dúvida, pode Dúvidas? falar, pode mandar. É Eu um, é um. consegui falar tudo que eu precisava. Conseguiu ou não conseguiu? Ai, Consegui. maravilhoso. E é um trabalho, meninas, que é muito profundo. Então, às vezes, você vai sair da reunião, você vai pensar nisso, vai. Aí que você vai assimilar tudo, porque é um trabalho muito interno e individual. Por mais que essas reuniões sejam em grupo, para você conseguir ter um resultado, você vai precisar também fazer os exercícios, né? Tudo certinho, colocar em prática. Não adianta só escutar, tem que colocar em prática também, né? Porque, Uhum, como tudo na vida, gente, tudo tem que sair do papel e da cabeça, senão não adianta. com certeza, né? Eu falo, é igual atividade física. A minha dificuldade, eu sempre digo, no meu processo de manter peso e tal, a minha dificuldade é a atividade física, não é a comida hoje em dia. É. Né? Então, eu preciso me esforçar, e aí, para esse ano, para eu não falhar, eu falei que o ano passado, até eu recebi parabéns da academia, que foi o ano mais assíduo que eu tive, né? Que eu repunha as aulas que eu faltava. Então, eu fiquei tão Ah, orgulhosa de mim. Falei, puxa, legal. Só que esse ano, agora ainda estou de férias, né? Já estou ali com 2 semanas sem estar na academia. Porém, eu estou uhum, fazendo onde eu estou, né? Tô fazendo aqui, peguei um treininho de internet e tal, bota ali o tá YouTube para ótimo. ir. E para que eu reforce esse comportamento, olha como o nosso cérebro ele é inteligente demais, né? A gente precisa exercitar. Eu coloquei uma meta de 280 dias de treino. Uhum. E aí, para cada treino que eu faço, eu estou fazendo tique ali, 4 de Ai, 200, eu amo isso. 5 de 200. Isso está me motivando, porque agora eu Com quero ir até o certeza. final. É, com certeza. Isso é muito gostoso. Eu amo isso. Eu gosto de fazer metas realistas, né? Nada muito assim doido, mas eu acho super importante pro processo, porque cada vez que a gente coloca um checkzinho ali, a gente tá mais perto da meta, motiva, né? Incentiva. Perfeito. E a Eu já gente falei. precisa desse reforço, né? Com Lembrem que o certeza. reforço positivo é que vai manter o hábito em dia. Maravilhoso. Vamos colocar no papel e tirar do papel e colocar em prática para a gente conseguir depois finalizar não só esse desafio, que o desafio, gente, são 8 semanas, que vai ser um start ali, espero eu, para o resto da vida de vocês. Mas tudo isso, essas 8 semanas, tenta tudo que está sendo dito, tudo que está sendo passado, tenta colocar em prática, que eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática, vai mudar a vida, assim, e a mentalidade, que é o mais importante, é a mentalidade, Uhum. né? Lembrar disso, né? Que o corpo só funciona quando a mente também tá, ó, melhor amiga. A Nádia falou que começou a Nádia, ela tem um pouquinho de dificuldade com o exercício. Aí ela Uhum. começou agora, colocou a meta de 10 mil passos, que é maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso, porque 10 mil passos, assim, você já. Tem um artigo científico que com 10 mil passos você já evita não sei quantas Super. doenças e não sei o que Uhum. lá. Não é? Esses dias eu bati Então, os meus também. Tava meio tá difícil, mas ótimo. bati. E um detalhe que eu só quero finalizar, assim,
vocês que estão nesse processo de mudança, né, de estilo de vida, vocês têm que pensar que é estilo de vida, tá? Uhum. Emagrecimento é estilo de vida, é algo que vocês vão trazer para si, para bem-estar geral. A atividade física, o exercício físico é um dos principais para essa ativação até, que a gente fala, hormonal, tá? Serotonina, Serotonina, dopamina. A comida, ela complementa. Então, por mais que seja difícil a atividade física em si, do exercício, do peso, começou a caminhar, ótimo. Você já vai ativar partes do cérebro ali que já vai dar esse equilíbrio para dar essa motivação. Exatamente. E nos dias sem motivação, a gente faz sem querer, mas faz, porque eu falo isso. Muitas vezes a gente acha que tem que estar querendo para fazer. Não, a gente é adulto, a gente tem que acordar e tem que fazer. É igual um trabalho. Eu falo isso e vou repetir. O trabalho, se a gente fosse faltar todo dia que a gente está desmotivado, a Ninguém gente vai. estaria ferrado, né? Então, a Uhum, atividade física é a mesma coisa. Você precisa colocar como prioridade e como algo não negociável. Você tem que ir. exatamente. Se é 3 vezes na semana que você consegue, é 3 vezes na semana. Se são quatro, quatro. E aí vai. Desculpa, Exatamente. E né? motivação, gente, entendam assim, ninguém acorda motivada, tá? Ninguém. Uhum. Esse papinho de o milagre da manhã, 5 horas Ah, da manhã, banho gelado. Ah, mas a ciência comprovou. Comprovou, mas não é para todo mundo. Então, não. não existe acordar motivada, existe preciso motivar uma ação para que a coisa aconteça, tá? Perfeito. Desmembrem a palavra. Motivação tem a ver com motivar uma ação. É a gente que faz isso. Exatamente. Olha, perfeito. Só mudar a forma de pensar. Não é você se sentir motivado naquele momento, Não, mas sim você motivar a ação, ou seja, ir e fazer. Resumindo, vai e faça. Tá sem vontade, faça do mesmo jeito. exatamente. A Raina falou assim que ela comprometeu a fazer 200 dias de exercício nesse ano. Independente se será dança em casa, ou funcional, 200 ou mais. Então, minha maior dificuldade é comer mesmo, e meio que uma dependência emocional. Mas isso você vai trabalhando ao longo do desafio, ao longo do processo de emagrecimento, e logo você vai estar, ó. Ainda Vocês mais vão porque você está entender colocando metas. exatamente. E sobre dependência emocional, assim, gente, para agora, tá? Para já, para nesse instante, quebrem essa crença. Ninguém mais tem dependência emocional, ninguém mais tem compulsão alimentar, ninguém mais tem. Tirem isso da cabeça. Uhum. Esqueçam. A gente não precisa de um diagnóstico. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, né? Por isso que eu falo, o meu diferencial é esse. Ninguém precisa de um diagnóstico. Saiam disso, tá? Por quê? Porque vocês reforçam aquilo que não faz bem. Cortem essas crenças. Esse é um trabalho muito importante. A mentalidade alimentar acontece a partir do momento que vocês definem as novas crenças. Então, assim, eu adoro atividade física, como está escrito ali, amo fazer atividade física. É uma crença. Reforce essa crença. Eu adoro comer bem e super nutritivo. É uma crença. Reforce uma crença positiva. Comecem hoje, agora, nesse instante, porque vai fazer sentido para vocês. Tá? A mente ela é muito mais poderosa do que vocês imaginam. E quando eu falar das 3 funções emocionais num outro momento, vai, sério, vai, Fazer sentido. vai mudar a vida de vocês, eu tenho certeza. Da mesma forma que foi para mim. Uhum. Ai, queremos aprender tudo isso. A Luísa falou: vou aderir o check-in dos dias dos exercícios. Gente, façam, imprimam o planner, use o planner, tá ali para vocês usarem, tem um porquê de estar ali. Faça acontecer, por exemplo, amanhã, beleza, gostou da ideia do planner? Já vai num lugar que imprime. Se não der para fazer livrinhos, imprime a folha mesmo, vai ali, sabe? Outra coisa, às vezes a gente espera o dia perfeito para fazer isso, fazer aquilo. Faça com o que você tem hoje e depois você vai melhorando.
Não precisa Exato. esperar semana que vem, 2 semanas. Ai, não tenho uma roupa boa para ir para academia. Faz uma caminhada aí, coloca uma roupa de exercício, tá ótimo, gente, tá ótimo. O negócio é começar. Vamos assumir que somos adultas, Isso, né? Que queremos ser casos de sucesso, e a vida não é um morango com chantilly, pessoal, isso. né? Vamos ter que correr ali atrás do nosso resultado, certo? Uhum. Não tem outro jeito. Porque se a gente for ficar passando a mão na cabeça, não, da gente mesma, ai, não, eu mereço, ai, tô cansada. Aí você vai fazer a escolha. Você quer continuar nesse ritual aí de vitimismo, né? De sempre estar usando a comida como válvula de escape, ou a gente vai ter um pouco de responsabilidade como adultos e fazer o que tem que ser feito, que é só assim que tem mudança. Não adianta. Até porque se a gente não usar força interna, né, a força psíquica que eu digo, de transformar isso, encare o caos e pare de se lamentar, né? Uhum. É isso. Não tem, Não não tem. tem outra alternativa. Vai ser fácil? Não vai. É difícil. Pode ser. Eu falo, o processo de emagrecimento para mim foi um dos processos mais difíceis. Está sendo, né? Que eu ainda estou no processo. Mas para mim é o que mais vale a pena, porque é o meu corpo e a pessoa hoje mais importante para mim. Eu tenho filho, eu tenho marido, mas eu sou a mais importante, porque eu cuidando de mim, eu consigo cuidar daqueles que são mais não. Então não tem jeito, gente. É difícil, mas a gente tem que correr atrás. Se a gente quer isso, tem que correr atrás, né? Super concordo. Maravilha. Vamos finalizar por aqui. Nossa, foi muito bom, muita informação, mas coisas que realmente a gente precisa ouvir. Então, eu espero que as meninas tenham entendido. E caso também ficar alguma dúvida, meninas, se surgir depois, que nem eu falei, que às vezes a gente para pensar, reflete depois e surge alguma coisa. Pode mandar no Uhum. grupo, né? Que a gente Eu sempre vou está por mandar lá. lá também as técnicas. Isso. E eu quero que vocês façam, por favor. Eu vou fazer. E eu quero que vocês façam porque isso vai só reforçar esse sentimento e esses pensamentos, essa mudança de pensamentos, não é? Então é importante. Que Tá bom, ótimo. meninas? Muito feliz. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui. Muito obrigada mesmo. Eu gravei. Caso você quiser voltar depois, escutar de novo, né? A partir de amanhã eu já solto o link para vocês. Tá bom? Muito Beijo, obrigada contem para comigo. nossa psicóloga maravilhosa que está aqui só para ajudar. Muito, 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 muito obrigada mesmo, viu? Eu que Foi agradeço. maravilhoso. Um beijo, meninas. Boa noite para Beijo. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu só ver se. Meilin, eu acredito que só você saindo já ficou gravado. Beijo.